Ana Raquel, eu que agradeço a oportunidade, né? A gente ensinando, a gente aprende muito e eu amo estar aqui, né? Eu amo falar sobre a minha área, ensinar sobre a minha área, até porque a gente sabe que quanto mais profissionais especializados, né, melhor fica o nosso mercado. O direito médico realmente ainda é um nicho não muito conhecido, apesar de que eu quero fazer uma parte aqui, a nossa comissão de Direito Médico da OAB, da seccional, né, do Rio de Janeiro, ela hoje já bateu 60 membros, muitos especialistas, muita gente interessada em se aprofundar mais, em produzir mais, em se tornar realmente autoridade nessa área, que é uma área assim, em latente crescimento, não só no Rio de Janeiro, no Brasil, no mundo, né? Hoje, desde 2022, eu tenho escritório também em Portugal, e a gente sabe que a realidade do direito médico ela é uma realidade mundial. Então, é um prazer estar aqui com vocês. O projeto Mentoria, eu queria especialmente dar os parabéns, porque é um projeto incrível. Eu falo até para as minhas alunas, minhas mentoreadas, que quem me dera, na minha época, ter alguém para pegar na minha mão e dizer, vamos por aqui, vem, faz assim, não faz assado, porque isso ajuda demais. Na verdade, hoje, eu acho que não só ajuda, como acelera o nosso caminhar, né? Acelera a gente para chegar onde a gente gostaria de chegar, né? Para efetivamente a gente buscar a remuneração que a gente pretende ter, buscar o reconhecimento de toda a nossa dedicação, de todo o nosso trabalho. Então, meus parabéns pelo projeto, pela iniciativa. É muito bom saber que a OAB se importa, né? Que a OAB trabalha pela capacitação dos advogados, pela capacitação dos acadêmicos, né? Porque eu costumo dizer o seguinte, aliás, isso é uma prática que eu acredito que vai auxiliar muitos alunos da faculdade de Direito, né? Você falar sobre esses nichos específicos ainda na faculdade, porque tem gente, eu não sei aqui, a gente está com mais de 160 pessoas, quem aqui já ouviu falar do direito médico ou efetivamente sabe as áreas, sabe no que atua o direito médico, como se trabalhar no direito médico, enfim, isso tudo, na minha época de faculdade, não existia. Você tinha as matérias básicas, né? Na minha época, na verdade, nem tinha eletiva, né? A gente fazia aquelas matérias fixadas, né? E dali a gente tentava entender, tentava se identificar e buscar uma área que efetivamente a gente gostasse de atuar, ou tivesse alguém que já atuava para tentar facilitar aquele caminho, mas, de fato, a gente não tinha contato com toda a grandiosidade do direito, todas as vertentes do direito, tudo que a gente pode fazer. Então, o que acontece hoje é que a realidade é cada vez mais distante do advogado de sucesso generalista. Para o alcance ao sucesso, né, dentro de uma definição básica do que é sucesso, que o sucesso para mim pode não ser o que é sucesso para você, mas, falando do tripé básico, remuneração condizente com a sua dedicação, reconhecimento profissional, que, acredito eu, independente de você, quem é a Carolina Minsen, quem é a doutora Raquel Castro, você pode não saber exatamente quem é aquela pessoa, porque você não atua naquela área, ou porque nós somos mais de 1.800.000 advogados no Brasil, mas aquela pessoa ela é reconhecida pelo trabalho que ela faz, pela condução que ela dá no trabalho dela, então isso sim é algo que a gente busca, e o sucesso propriamente dito, com o equilíbrio do que a gente entende sobre usufruir desse sucesso, né? Hoje, digo que, para mim,
a colheita do sucesso é poder estar mais tempo com as minhas filhas, é poder jogar o meu vôlei quando eu consigo jogar, é poder colher, através de uma remuneração esperada, todo o trabalho que eu empenho e poder me dar o que eu gosto, o que eu quero, o que eu tenho vontade de fazer, de comprar, enfim. Então, esse trabalho aqui de mentoria, ele é muito para também auxiliar vocês nessa caminhada, buscando o que a gente efetivamente pretende com a nossa profissão, reconhecimento, não só reconhecimento como autoridade, como um bom profissional, mas também a remuneração que a gente espera. E aí, vamos lá para o direito médico, né? Antigamente, eu me formei já tem mais de 20 anos, especificamente, exatamente 23 anos, nem se falava, né, em direito médico. A gente tinha 2 autores, enfim, pouca gente falava, muito se traduzia de direito médico em responsabilidade civil e quando você falava no erro médico, né, que era assim que se reconhecia. Quando essa especialização ela foi tomando forma e, efetivamente, a judicialização em face à medicina foi ganhando um patamar muito latente, o direito médico ele começou a, inclusive dentro do direito médico, se ramificar. Então, hoje, você pode estar trabalhando, e aí eu vou passar para vocês depois várias formas de você monetizar dentro do direito médico, vários caminhos que você pode ter dentro do seu escritório, ou parceiros que possam agregar o serviço que você presta, trazendo também isso, essa complementação de portfólio, mas fato é que hoje o direito médico, além de, e aí muitas vezes eu presto consultoria para sociedades médicas há muitos anos, tenho família de médico, né? Hoje sou casada com um médico, tenho um relacionamento, eu vivo muito a medicina no meu dia a dia, então é muito comum, é muito usual a gente brincar e falar, tenha um médico para chamar de seu, alguém de confiança, né, que você possa entrar em contato na hora que você tem um problema, enfim. Com o advogado de direito médico, às vezes, acaba acontecendo isso, porque o médico, como cliente, ele é muito desconfiado, principalmente quando você fala de advogado, né? Infelizmente, a gente luta aí para limpar, né, o nome da nossa classe, para demonstrar que nós somos profissionais valorosos, profissionais que trabalham e que querem reconhecimento sério pelo trabalho prestado, mas fato é que, exatamente por ser um nicho de clientes qualificados, eles são mais exigentes. E você, hoje, ser um advogado dentro de um nicho, né, dentro de uma esfera de pessoas, de profissionais qualificados, você ser o advogado para eles chamarem, né, ter um advogado para chamar de seu, isso é, obviamente, uma estratégia interessante e que eu já digo de primeira que é orientação de uma mentoria, orientação de posicionamento para pessoas que querem atuar no direito médico. Esteja aonde estão os médicos. Esteja nos congressos que são patrocinados por sociedades médicas, esteja nos eventos que os conselhos, seja você do Rio de Janeiro, no CREMERGE, no CREMESP, em qualquer conselho do estado que você mora, esteja nesses eventos, apareça, converse. Network hoje é muito do que a gente pode efetivamente
colher, né? Plantar para colher. A gente precisa estar nos lugares, precisa ser visto. Quem não é visto não é lembrado, e isso é fato. Você pode ser muito bom, mas hoje nós vivemos na realidade de que não basta ser bom, você tem que parecer ser bom. Inclusive, em alguns casos, às vezes a pessoa parece ser boa, nem é, mas, enfim, é um bom marqueteiro, acaba angariando aí clientes e efetivamente, quando você vai ver, a pessoa nem é tão boa assim. Mas hoje, de fato, você precisa ser visto. Então, assim, a orientação número 1 é você esteja aonde o seu público-alvo, a sua persona, enfim, chame do que quiser, as pessoas que já estão aí mais avançadas em mentorias, em questões referentes a funil, a vendas, enfim, a você direcionar, ter ações na sua vida intencionais, estar num lugar intencionalmente, postar algo intencionalmente, fazer movimentações intencionais para, com isso, você estar plantando para você colher ali na frente. Então, esteja aonde estão os seus clientes, ou quem você quer que vire seu cliente, né? Eu, na época, ainda... 1 ou 2 anos de formada, eu me lembro que eu não tinha essa facilidade de hoje você entrar no site de qualquer instituição, todo mundo tem seu site. Eu ia até o conselho para que eu pudesse saber, quando é que vocês vão ter aí evento? É evento aberto? É evento só para médico? E assim a coisa vai se construindo. Esteja nas palestras, online mesmo, porque quando você de alguma forma, né? O nosso objetivo aqui é, obviamente, sempre agregar, sempre trazer para vocês conteúdo de valor que vocês possam utilizar, sair daqui e já implementar na vida de vocês, na advocacia de vocês, na faculdade de vocês, enfim, no estágio de vocês, e isso, de fato, para nós já é uma felicidade, assim, que desses... Agora temos aí 175 pessoas, que de 175 pessoas, se uma... Poxa, Carol, caramba, aquilo que você falou naquele dia, eu apliquei, valeu para mim, porque me trouxe o cliente, fez com que eu conseguisse ter mais segurança na hora de emitir uma proposta, de mandar uma prestação, uma proposta de contrato de prestação de serviço, de consultoria, enfim. Então, isso para nós já é muito valioso. Então, hoje, eu digo sem medo de errar, esteja nos lugares onde os seus clientes estarão, né? Onde você consiga ter um network, consiga puxar um papo. Aqueles que são tímidos, vençam a timidez. Se você é empreendedor, empreendedora, se você está querendo se projetar, porque você pode ter também o perfil daquela pessoa que fica no escritório, que peticiona, que gosta de desenvolver uma tese, e isso é muito bom também, isso é muito valioso, inclusive isso vai trazer o gancho para uma outra orientação que eu acredito ser meio óbvia por conta até do dito popular, né? Quando a gente não vai sozinho, quando a gente vai bem acompanhado, a gente vai mais longe, mas é que isso é fato. Cresça, e o crescer não significa você ter dinheiro para contratar alguém. Crescer, às vezes, é na parceria, em você estar com alguém que vai agregar no seu, ou vai fazer a mesma coisa que você, para que você agregue forças e faça junto, ou alguém que faça algo que complementa o que você já faz, e você não precisa de alguém para fazer com você, mas você vai complementar o seu serviço. Eu hoje, o meu escritório é um escritório boutique, é um escritório com atendimento artesanal, com atendimento especializado, atendimento personalizado, só que, e aí existe aquela confusão, e eu sei que não é algo unânime, mas é o meu entendimento, e acredito que quando a gente está chegando mais perto dos 50 e já com mais de 20 anos de advocacia, a gente pode ter o nosso entendimento. Eu acredito o seguinte, quando você, de alguma forma, entende que eu quero ter um escritório que eu consiga
trabalhar, me dedicar mais a menos quantidade de clientes, mas que eu possa cobrar por aquele serviço exclusivo que eu estou prestando, esse é um caminho. Eu quero crescer, eu quero fechar 200 contratos por mês, sou advogada previdenciária, para mim interessa ganhar no volume. Ótimo também. E tudo que a gente vai dizer aqui, em termos de empreendedorismo, em termos de atuação na advocacia, vai servir para você também. É claro que ajustando para aquele escopo que você quer ter, que você deseja ter. Então, e aí eu sou muito a favor do papel e caneta, né? Eu sei que nós estamos na era digital, eu sei que tudo hoje é virtual, mas bota no papel o seu planejamento, o seu projeto, o que você deseja, o que você anseia. E aí, acabei desenvolvendo de um lado e não falei o que eu disse, que hoje tenho esse convencimento muito claro na minha cabeça. Hoje eu tenho um escritório boutique que ele é full service. Por que ele é full service? Carolina, você acabou de dizer que você atende direito médico, né? Você é especializada, o escritório é boutique para o atendimento de médicos, e aí como é que você é full service? Porque eu indico todas aquelas áreas que eu não atuo diretamente. Então, eu tenho a minha trabalhista, doutora Daiane Preisler, é a minha trabalhista. Então, eu presto, sim, de alguma forma, o atendimento à dor daquele meu cliente que vem para mim, Carol, eu estou com um problema trabalhista, eu estou precisando de uma consultoria trabalhista. Ok, eu tenho a advogada para te indicar que vai atender você na sua demanda, que é a minha advogada de confiança. Se ele vai fechar ou não, é a critério dele, mas tenha parceiros. Por quê? Não necessariamente eu vou trabalhar, porque eu não entendo nada de trabalhista, mas na parceria você vai ganhar com isso também, porque aí você, obviamente, fecha a parceria com pessoas de confiança, pessoas de gabarito, que entregam com excelência, assim como você entrega, para que você possa tranquilamente indicar, e aí essa pessoa vai pagar para você a indicação daquele cliente. Então, é uma forma também de se remunerar pela indicação e por prestar aquele atendimento no momento da dor do seu cliente. Porque o que é o advogado, que a gente brinca, o advogado para chamar de seu, é aquele advogado que ele vai ter sempre uma resposta para você. Carolina, mas você acabou de dizer que o generalista não é futuro? Claro, eu não vou ter sempre uma resposta da matéria que ele quer saber, mas eu vou dar a orientação que ele precisa ter naquele momento. Ou seja, eu estou com um problema trabalhista. Eu, Carolina Minsen, não trabalho com isso. Eu trabalho com direito médico, especificamente na defesa médica, e direito das famílias. Se não forem essas duas áreas, eu não vou orientar tese defensiva, não vou orientar como a gente vai se pronunciar no processo. Eu vou orientar dando o nome de um profissional que faz parte da minha equipe, que a sua equipe não precisa ser uma equipe contratada, para que aquele meu cliente tenha o problema dele, a dor dele atendida, e bem atendida dentro do patamar de atendimento que você presta, e você consegue ser full service assim. Muita gente não concorda com isso, mas eu concordo sim, tenho implementado isso há mais de 15 anos, e sim, se existem, né, receitas de sucesso, é sim uma receita de sucesso. Você conseguindo os parceiros, enfim, confiáveis, de entrega de excelência, é como você consegue crescer sem efetivamente ser generalista. Se for uma demanda trabalhista, eu não vou tratar, mas eu tenho quem trate. E isso faz com que o seu escritório, você vire a referência resolutiva, a referência para resolver os problemas. E isso, gente, quando eu falo, é muito difícil, às vezes, a gente, hoje, no mundo de hoje, né, na vida atribulada e na dificuldade de mercado que a gente tem hoje, negar cliente. E o que eu falo, o que eu defendo, é que você não está negando um cliente, você não vai deixar de fazer uma proposta de honorários para aquele cliente. De alguma forma você vai ganhar menos? Vai, porque você vai ganhar a indicação, mas você vai, de alguma forma, alimentar a confiança daquele cliente
não vai perder seu tempo tentando fazer algo que você não é especialista e não vai correr o risco de botar o seu nome, que, sem sombra de dúvidas, é o seu maior bem profissional, em jogo. Então, eu sei que às vezes a gente tem que desapegar para tomar determinadas atitudes, mas é isso. Entendam, muitas vezes a gente precisa investir para receber. E isso é, sim, um investimento. Então, estejam nos locais onde o seu público-alvo está, seja em online, seja presencial, saia da toca, vença a timidez, que eu sei que isso muito atrapalha, muitas das vezes atrapalha. Busque estar, seja de forma online, seja de forma presencial, nesses lugares. Busque parcerias. A gente tem encontros na própria seccional, todas as seccionais aí do nosso país. A gente tem eventos online, existem várias associações das quais você pode fazer parte. Além disso, nos próprios, se você atua, né, com direito médico, nos próprios conselhos de medicina, dentro da matéria, né, você pode também atuar no direito odontológico, você tem os conselhos de odontologia. Busque estratégias, seja estratégico, seja estratégica. Hoje, o nosso maior bem profissional é o nosso nome, mas o nosso maior bem é o tempo. A nossa maior moeda é o tempo. É a única que a gente investe e a gente não sabe o saldo que está lá para a gente receber ainda, né? É a única que a gente não consegue ter de volta. Você não consegue se arrepender de ter gasto aquele tempo, eu quero aquele tempinho ali de volta. Não. Então, escolha estrategicamente as suas movimentações, para onde você vai, seja, como eu falei lá no início, intencional, principalmente no seu início de carreira. Eu não estou falando para você virar um robô e só agir intencionalmente. Eu só vou no lugar XYZ, porque ali os médicos se concentram. Não é isso que eu estou falando. No início da carreira, é sim para você priorizar esse tipo de movimentação. Mas seja intencional de uma forma que você consiga também dar sequência. Por quê? Aí vai a outra questão. Seja constante. Não adianta você fazer uma vez no ano que a sua colheita vai ser igual. Quando a gente fala, e aí dentro do recorte mesmo do direito médico, existem uma série de subnichos, né? Porque hoje em dia eu comecei falando isso e é exatamente isso que a gente precisa saber e aplicar, enfim. Quando a gente age de forma intencional, quando a gente age de forma constante, quando a gente age se mostrando, porque não adianta, é isso mesmo, quem não é visto não é lembrado, quem se faz sempre ausente vai ser esquecido. Então, você precisa estar ali. E aí, quando a gente fala de atualização, por exemplo, porque a gente tem que tomar muito cuidado, né? Eu sempre digo, aproveite as oportunidades que aparecem para você. E se não estiverem aparecendo, faça com que as oportunidades apareçam. Agora, esteja preparado para abraçá-la. Você não pode correr o risco de chegar num congresso, e aí está lá atrás o que eu falei também, de qualidade do seu público-alvo. Se você tem um público qualificado, ele vai exigir de você qualificação. Então, e aí eu estou te falando para fazer 10 pós-graduações? Não, e aí é o que eu falo da mentoria, se eu tivesse tido lá no início de carreira. Hoje eu tenho 5 pós-graduações, mestrado, mas, de fato, muitas vezes, não é o número de pós-graduações que você tem que ter, não é o número de diplomas que você tem que ter pendurado na sua parede, mas sim a atualização constante. E isso se dá através, às vezes, de muito conteúdo gratuito. Cuidado com esses conteúdos, sejam criteriosos, obviamente, enfim,
para fazer essas escolhas e busquem orientação, porque muitas vezes é essa facilidade que uma mentoria traz, né? Indicação de livro, indicação de conteúdo, para que você não perca tempo, que é a nossa moeda mais preciosa, com conteúdo ruim, porque hoje a internet, nesse sentido, a gente sabe que todo mundo, qualquer um que consiga ir para a internet estará lá, então cuidado com o conteúdo que você consome, seja criterioso, criteriosa com isso, mas agregue ao seu portfólio. Hoje, no direito médico, mesmo no direito médico, a gente tem uma série de subnichos, a gente tem uma série de linhas que a gente pode, né, de possibilidades de serviços que a gente pode prestar. Mas antes de falar desses serviços e das possibilidades enormes que existem dentro do direito médico, além de responsabilidade civil e erro médico, eu quero ponderar com vocês uma coisa, que eu acho que fica aí como aquelas orientações básicas, precípuas assim, de uma boa mentoria. Que se alguém não disse isso ainda, que isso sirva para vocês carregarem. Tenham posicionamento. Quando eu falei lá atrás também, às vezes é difícil a gente, poxa, não vou dar uma proposta de honorários para isso, mas na verdade não é muito a área que eu conheço, então, mas eu não quero perder esse cliente, ou eu não quero ganhar menos, porque na indicação eu vou ganhar menos do que se eu fechar o contrato com ele. Quando eu falei isso, está muito na esteira dessa consciência de você estar ali, às vezes abrindo mão de ganhar mais, mas arrumando um problema para você, está bem nessa esteira a questão do posicionamento. Posicione-se, por mais doloroso que isso seja. E por que eu digo isso? Hoje, você precisa escolher qual o seu posicionamento perante aqueles clientes que você quer alcançar. Eu hoje, Carolina Minsen, para quem me conhece já de muitos anos na área, sabe que eu defendo médicos. O meu posicionamento é da defesa médica. Uma série de eventos, enfim, de palestras, de seminários, de congressos médicos, já palestrei em congresso para 3.000 médicos. Eles sequer falam direito médico. Eles falam, doutora Carolina Minsen, advogada de defesa médica. Porque é posicionamento. Por quê? Se você pega a sua rede social, e hoje, assim, o meu Instagram, ele não é um Instagram, como eu comecei há muito tempo, gente, e eu acho muito legal essa coisa do design, né, e tudo mais, mas o meu ele é muito orgânico, são vídeos que eu posto de eventos que eu faço, tem um pouco da minha vida pessoal ali, não estou dizendo que é o que tem que ser feito, eu acho que hoje em dia você tem uma evolução muito maior disso, fazer capa para os seus vídeos, ter uma identidade visual e tudo mais, não estou dizendo que não é para fazer, estou dizendo que hoje, na minha rede social, por exemplo, você não vai me ouvir falar sobre tese defensiva de paciente. Nunca. Por que não? Porque o meu posicionamento é de defesa médica. Já tive hater por causa disso. Um dia você será paciente. Nas minhas palestras, em vários momentos, eu falo, se não formos, um dia seremos pacientes, e uma coisa não tem a ver com a outra. Só que a gente precisa se posicionar. Um paciente nunca vai te procurar. Esse é o ponto da esteira que eu estou falando, de você abrir mão de uma coisa para alcançar outra. Por outro lado, eu defendo o direito dos pacientes. Ótimo para você, mas se posicione apenas sobre isso. E por quê, gente? Porque hoje o futuro do sucesso é na especialização, é no aprofundamento. Não tem não tem outra saída. Não adianta você achar que o generalista ele vai alcançar o sucesso que o especialista não vai. O especialista ele vai passar por um caminho árduo para conseguir fazer aquele movimento ascendente, porque ele vai ter que fazer escolhas difíceis.
Para o generalista é mais fácil sair aceitando tudo. Ah, estou no começo da carreira, vou aceitando tudo. No início, eu até acredito que é importante você estar num escritório que faça algumas coisas com as quais você até se identifica, mas não tem muita certeza, para você conhecer efetivamente. Faça estágios, se ofereça, entre na defensoria. Eu fiz 2 anos de estágio na Defensoria Pública, 6 meses eu fiz voluntário, depois eu fiz a prova, fiquei 2 anos como estagiário oficial da Defensoria Pública, rodando nas áreas para ver o né, se era aquilo mesmo, porque eu já, por conta de não entender como uma matéria o direito médico, eu já sabia que eu queria estar naquela área, então eu buscava ali alimento para eu poder efetivamente colher lá na frente o que eu já ali estava pretendendo. Mas entendam, hoje é muito mais fácil para vocês, no mundo de hoje, que a gente já tem as coisas muito mais separadas, muito mais óbvias até, alcançar, trabalhar, buscar aquilo que a gente quer fazer. Então, quando a gente fala sobre posicionamento, não é só chegar lá e falar o que você acha sobre termo de consentimento livre esclarecido. Não. É você deixar claro para o seu público que você é a favor disso ou a favor daquilo. E eu não estou falando de política, eu estou falando de atuação jurídica. Qual é o seu posicionamento? Por quê? Porque assim você vira referência, sim, no que você faz. Você pode ser professor de tudo. Eu sou mestre em saúde. Meu escritório, por exemplo, atende, sim, em processos envolvendo planos de saúde. Por quê? Muitas das vezes, o meu cliente, o meu nicho, Carol, olha só, estou aqui com uma paciente, eu quero botar uma prótese, e o plano está negando a prótese para ela. Vocês vão ver o Martins Minsen atuando para pacientes, mas vocês não vão ouvir a Carolina Minsen falar sobre atuação pró-paciente na rede social, que hoje é o nosso instrumento de trabalho em termos de marketing. Então, o posicionamento, ele às vezes é doloroso, mas ele é necessário. E outra, mas eu não tenho certeza se eu vou começar nessa área. Começa, porque mudar o caminho depois não tem problema. Inclusive, uma das raízes do empreendedorismo é você saber que você, mesmo tomando uma opção, mesmo escolhendo, tomando uma escolha, você pode ajustar o caminho no meio do caminho. Você pode ajustar a tua rota. Você pode verificar se aquilo vai ser positivo ou não, para você seguir ou não. Então, isso também faz parte de ser vencedor, né? A grande diferença daquele que alcança o sucesso do que o não alcança é como ele lida com os problemas e com as frustrações, porque, de fato, elas vão existir, e muito, e é todo dia um leão. E aí, como você vai se levantar desses embates, dessas derrotas, muitas vezes? É essa a grande diferença, a sua resiliência em relação a isso. E aí, agora trazendo para o espectro do direito médico, né, que eu acabei falando muito sobre atuação, posicionamento, sobre efetivamente o empreendedorismo no direito, né, na carreira, porque é isso que eu acredito. Se a gente não se valorizar, se a gente não correr atrás, não botar a gente em primeiro lugar, ninguém vai botar. E não adianta você querer se vender como um bom profissional, como alguém que entrega a excelência, se você não se acha isso. E se você não se posiciona assim, mas eu tenho vergonha, mas eu... Cara, o primeiro vídeo vai ser horroroso, o segundo também, o terceiro também, e assim vai, até você ficar bom. Porque tudo a gente pode aprender. Não tenham soberba de achar que a gente não pode aprender. Carol, mas, poxa, eu tenho 50 anos, eu comecei agora no direito médico. Problema nenhum. Você tem que ser um eterno aprendiz para você ser um profissional de sucesso. Você tem que ter a humildade de sempre aprender, você tem que ter a humildade de, estou aqui lendo uma petição, estou pensando numa saída estratégica, cansei de pensar, estou começando a sair foguinho aqui. Pergunta para um colega, por isso eu falo de você estar sempre acompanhado, troca uma ideia, o que você acha? Pergunta, escuta o que o outro tem para dizer.
não necessariamente você vai concordar, mas às vezes você vai concordar e seja humilde de falar, pô, cara, é isso mesmo, você está certo, boa. Porque essa humildade, ela também vai ajudar você a se construir cada vez mais forte. Porque aquele que acha que não precisa de ajuda, esse aí já está fadado, porque todos nós precisamos. Então, trazendo aí para um escopo, né, para um portfólio do que você pode hoje, na atuação dentro do direito médico, fazer. Você tem a esfera judicial, e aí, obviamente, você vai oferecer para o teu cliente o acompanhamento em processos judiciais, né, que, de modo geral, para quem atua na defesa médica, 90% dos casos nós somos réus, mas dentro do contencioso, e aí é o que eu falo dos subnichos dentro de um subnicho. Você tem o direito médico penal, você tem o direito médico trabalhista, você tem o direito médico civil, você tem uma série de subnichos dentro do que a gente diz portfólio de contencioso. Mesmo só no contencioso, né? Por isso que não dá para só separar contencioso, administrativo e consultivo, mas dentro dessas três áreas, que hoje a gente fala de carro-chefe, que é realmente o judiciário, né? o contencioso, o administrativo, que são os processos em sede de conselhos de classe, né? E aí, para você que mete com o direito odontológico, fisioterapia, enfermagem, enfim, ali, e o consultivo. O consultivo, hoje, é a minha menina dos olhos, no sentido do seguinte: além daquele óbvio que... O óbvio precisa ser dito sempre, né, gente? Então, além daquela máxima de que prevenir é melhor que remediar, e o médico entende muito bem disso, né? Porque, obviamente, o ideal é que você haja de forma preventiva para não ter que depois tratar de alguma doença, existem caminhos, existem formatos que tornam a medicina, o exercício da medicina daqueles profissionais mais tranquilo, o exercício daqueles profissionais mais seguro. E aí, é óbvio que buscando documentação médica, orientação de equipe, verificação de alvarás, de documentação, de legalização, tudo isso você pode, dentro da tua esfera consultiva, trazer. Existe o serviço mensal, que você passa a ser aquele advogado, que eu brinco do advogado para chamar de seu, que alguma coisa aconteceu naquela clínica, naquele hospital, vão ligar para você, você ali vai ser a referência de uma emergência. Não necessariamente você vai tratar aquele contencioso, se aquilo virar um contencioso, mas essa é a vantagem da atuação no direito médico. Você pode perpassar aí por várias vertentes, fazer parcerias em várias possibilidades, trazer para o seu cliente essas possibilidades e, ao mesmo tempo, escolher aonde você vai ficar. Hoje, o consultivo acaba tomando muito tempo porque eu vou até o cliente, eu vou até o hospital, eu vou até a clínica. Isso, como eu hoje atendo o Brasil inteiro, várias vezes eu preciso viajar para estar pessoalmente. O virtual, Carolina, ajuda? Ajuda. Mas eu ainda sou da época do olho no olho, da presença. E hoje, para grandes contratos, a realidade por mais que alguns aqui possam não concordar comigo, e eu entendo, mais uma vez eu estou mais perto dos 50 anos, então os jovens, obviamente, podem não concordar, mas fato é que contratos de alto valor, eles acabam sendo contratos fechados presencialmente. Então, sim, demanda viagem, demanda gasto de tempo. Às vezes, para um cliente, eu vou levar 3 dias, um dia para ir, um dia de reunião e outro dia para voltar. Da mesma forma, se for o contencioso, se eu tiver uma audiência, isso também já fica essa orientação, gente, não viaje no dia da audiência. Pode chover, o voo pode atrasar, pode acontecer qualquer coisa. Vá um dia antes e não compre o seu voo para a noite do dia, porque pode acontecer de você perder e ainda ter essa despesa a mais. Então, já são 3 dias, enfim.
são coisas que a gente vai aprendendo aí conforme a quilometragem vai rodando, mas que fica aqui de orientação. Então, quando você, no meu caso, né, quando você opta por uma área que te traz mais conforto, mais prazer, você acaba tendendo a buscar mais a atuação naquele específico subnicho. E aí, a questão das parcerias passa a ser fundamental. Poxa, eu estou crescendo aqui no consultivo, é uma área que me deixa mais confortável, eu faço uma cobrança mensal para que aquele cliente tenha acesso a mim, quando ele quiser, fecha um contrato de, sei lá, 5 anos, então, nesse período, o que eu tiver de contencioso, eu vou fazer parceria com fulano, porque aí a gente pode fazer meio a meio, eu faço revisão. Hoje, a minha realidade é uma realidade, inclusive, de consultivo para advogados. Carol, estou começando no direito médico, mas eu ainda sou um pouco insegura. Vamos fazer junto? E aí a pessoa vai fazer, ela vai buscar, vai correr atrás, eu faço uma revisão do que está sendo feito para a gente conduzir de uma forma parceira, o cliente sendo da pessoa, e eu, efetivamente, às vezes eu não preciso estar nem na procuração, porque eu vou auxiliar naquela área. Hoje, às vezes, eu sou contratada para fazer sustentação oral em sede de segunda instância. Tudo isso, gente, são construções que vocês vão fazendo e que muitas vezes agregam valor. Não, porque a mente precisa estar aberta para investimento. Muitas vezes todo mundo fala, né, daquela diferença de preço e valor, mas o valor que você está entregando é um valor alto, é um valor que é diferenciado, então o preço que você vai pagar por isso, você tem que calcular para que você não impacte na sua entrega, e a sua entrega seja de excelência. Hoje, quando a gente fala, por exemplo, de atuações diversas no direito médico, e eu tenho vários parceiros de várias áreas, a gente pode falar aí, por exemplo, além da relação médico-paciente, de documentação médica, a gente pode falar de reprodução assistida, assessoria para clínicas de reprodução assistida. Há alguns dias atrás eu dei uma entrevista sobre inseminação caseira. A cada dia a gente tem alguma coisa acontecendo de diferente, né? A gente tem, assim como a tecnologia, a medicina evolui todos os dias, então a gente tem situações, eu me lembro quando começou a história de plano de parto, você pode prestar uma consultoria para uma clínica de ginecologia obstetrícia, ou para a sociedade de ginecologia obstetrícia, ou para o conselho, ou para médicos individuais, né? Olha, chegou aqui um plano de parto, eu queria que você desse uma olhada, revisasse para mim, porque eu não sei se eu vou assinar isso, não. Desde isso, desse pequeno feijãozinho, até você efetivamente auxiliar uma sociedade a fazer um documento padrão de sugestão para aqueles especialistas. Então, são muitas vertentes, e aí eu toquei nesse assunto que eu me lembro quando começou a moda, vamos dizer assim, de plano de parto, que isso não existia antigamente, e como isso gerou problema, e como isso gerou demanda, e como isso, para nós que trabalhávamos na área do direito médico, foi revertido em remuneração. Então, é saber utilizar as oportunidades, não só ficar repostando. Por exemplo, é muito comum isso, a pessoa pegar a notícia, eu entendo, gente, que é marketing também, e não estou entrando numa área que não tenho expertise, não sou expert em marketing, então deixo isso para os experts, mas eu, Carolina, acho um saco e passo reto quando eu vejo aqueles vídeos, 300 vídeos no mesmo dia falando sobre a mesma coisa. Quando saiu a decisão sobre o Conselho de Farmácia, eu acho que quase todas as pessoas que estavam no meu feed estavam falando sobre exatamente a mesma coisa. Então, seja diferenciado. Quando você for falar sobre algo que está todo mundo falando, fale de uma forma diferente para que você chame atenção, senão você vai ser só mais um na multidão. Então,
isso é uma outra coisa que a gente precisa, ao mesmo tempo que você tem que estar atento, atualizado, para saber o que está acontecendo, você também não pode cair na mesmice. E eu costumo dizer uma coisa, eu estou imitando fulano. Isso é uma postura. Eu me inspiro no ciclano. Isso é outra postura completamente diferente. Por quê? Porque você vai ter a sua postura, você vai ter a sua essência. Você só está se inspirando naquela pessoa para fazer algo ou para seguir o caminho que ele já traçou, que ela já traçou. E que isso aí está ótimo, porque a mentoria é para isso, né? Começou com a história de coaches e tudo mais, mas hoje a mentoria é uma coisa muito mais concreta. Você efetivamente entregar para aquele seu mentoriado o caminho. Se ele vai fazer bom uso daquilo ou não, aí é com ele, mas você entregou. Então, outra coisa, cuidado, gente, porque tem muita gente que acabou de entrar e já virou mentor. Entrega primeiro e depois vira mentor, porque a possibilidade de virar chacota e de... Uma coisa é vender curso, tá, gente? Eu não estou falando de venda de curso, estou falando de mentoria mesmo. Assessorar advogados, advogadas a trilharem o caminho de sucesso, a buscarem reconhecimento profissional, remuneração ideal. Isso é uma coisa. Mas não busquem a facilidade e não deixem se emprenhar pelos ouvidos por coisas que efetivamente pareçam facilidade, mas que podem ser muitas vezes prejudiciais à sua carreira, que está, às vezes, começando. Então, quando a gente fala aí, voltando, né, para as áreas de atuação, porque isso é importante, eu acho que isso vai estimular quem está na dúvida e quem gostaria de entrar. Você pode falar sobre reprodução humana, reprodução assistida, auxiliar as empresas, as clínicas, enfim, que trabalham com isso. Você pode falar sobre o exercício legal da medicina, você pode falar sobre todas as especialidades. E uma coisa que foi acontecendo com a minha vida, eu, aos poucos, fui subnichando dentro das especialidades médicas. E aí, o que acontece que é uma tendência? Eu, no início da minha carreira, era muito ginecologista, obstetrícia, muita neonatologia. Foi uma área, e é uma área que eu atuo até hoje, e com um volume grande. Passei para a parte estética, com dermatologia, cirurgia plástica, e isso faz com que você subniche dentro de um subnicho, que também facilita a tua área de atuação. Quer dizer que eu só vou atuar com cirurgia plástica, com gineco-obstetrícia? Não, eu atuo para médicos, mas quando você acaba tendo mais clientes e um indica o outro, se você fizer um bom trabalho, é assim que você vai, sim, angariar clientes, além do seu trabalho com rede social, enfim, é desta forma que você pode ampliar a sua expertise. Poxa, essa advogada aqui, ela só atua com pediatria. E aí você pode também fazer essa opção. Eu hoje, como mentora, não indico você escolher imediatamente uma especialidade médica para atender apenas a especialidade médica. Até porque, se você está começando, o ideal é que você se identifique, conheça algumas. E você não tem que saber medicina, você tem que se aprofundar, você tem que estudar, você tem que saber todas as resoluções referentes àquela área que você está tentando, né, entrar para ser consultora ou para ser advogada. É importante que você busque dentro, e isso é fácil, tá, gente? Você, dentro do site do Conselho Regional de Medicina, ou de algum conselho regional, ou do próprio Conselho Federal de Medicina, você tem lá as opções, os índices para as resoluções. Tem as mais importantes, que essas não tem, não existe não saber, que é o próprio Código de Ética e o Código de Processo Ético, porque se você quiser atuar na área administrativa, e aí eu digo em sindicâncias, em processos éticos, isso é muito importante. E aí vai um parênteses em relação à atuação na área administrativa. Quando você fala de processo ético para profissionais da saúde, para médicos especificamente, você está lidando com a maior dor que ele pode enfrentar. Como assim? Uma ação indenizatória, até uma ação criminal,
ele pode ser absolvido, pode ser condenado, ele numa indenizatória pode ser condenado em 100 mil, 150 mil, mas numa ação, em um processo ético, ele pode ter o CRM cassado. Pode perguntar para qualquer médico que você conheça. Veja quantos vão te dizer o que mais se sente a dor em alguma esfera processual. Sem sombra de dúvida. Então, muita gente desvaloriza os processos administrativos, mas, de fato, nesta área, processos éticos profissionais são aqueles que trazem maior dor para esse cliente específico, para esse perfil, para essa persona especificamente. Porque o fato dele poder... Claro que, assim, gente, eu não estou entrando aqui na teoria do direito médico, tá? Nas penas que podem ser aplicadas, na gradação, etc. Mas uma suspensão do exercício da medicina ou uma cassação, sem sombra de dúvida, para o profissional médico, é a maior dor. Então, trabalhar com isso é, sim, um nicho, sem sombra de dúvida, que traz retorno, um nicho muito interessante, que vale a pena, se você ainda não pensa em atuar no direito médico, busque saber, busque assuntar. São processos que correm em sigilo, então tenha alguém para te orientar, porque, assim como o direito das famílias, né, que a gente... Se bem que o direito das famílias a gente até consegue assistir uma audiência ou outra, consegue mais acesso. Nas ações de processos éticos, não. Então, isso às vezes traz um pouco de receio, de medo, mas, de fato, existem formas de você se especializar, de você melhorar a tua atuação e de você efetivamente traçar aí uma carreira com base apenas, porque existem escritórios que só atuam realmente com defesas éticas profissionais. Hoje é realmente uma área que me traz um retorno grande. Nós tivemos aí ao longo dos anos também a melhora dos processos em termos de acesso, porque hoje você não tem um sistema como tem o judiciário, mas você pode protocolar por e-mail, você pode protocolar no sistema quando está em segunda instância, você tem conselhos que você consegue atendimento com muita tranquilidade, você consegue fazer as audiências, depoimentos, enfim, de forma virtual, então isso tem melhorado muito, e além de tudo, você também... Hoje, né, nós temos também o recesso, porque isso era uma outra coisa e que vale a pena falar. Hoje, na atuação do direito médico, a gente consegue ter, se você é dedicado, se você pretende utilizar o seu tempo da melhor forma possível e realmente se dedicar o ano inteiro, você, através do estudo do Código de Processo Ético, você vai ver que lá também há a menção ao nosso recesso, né? Então, assim, até essa área é interessante, porque você, em algum momento, tem férias, né? De fato, quando eu comecei no direito, não havia nem recesso forense, né? Era o recesso forense que dependia do presidente do tribunal, era uma semaninha e olhe lá, mas... Hoje, a gente tem essa facilidade, algumas áreas nem tanto, mas a atuação em processos éticos profissionais médicos, a gente tem essa vantagem, então isso também é positivo, né? Eu gosto de falar algumas coisas positivas, porque a gente fala da dificuldade, a gente fala de tudo de complexo que a gente alcança aí, que a gente tem que lidar, mas existem também algumas benesses, algumas coisas que fazem com que sejam estímulo para os advogados, né? Porque muita gente pensa, eu vou ter que ser workaholic, não vou ter férias, não vou parar. Não é assim também, a gente consegue, até porque esse equilíbrio, apesar de muitos acharem que é um equilíbrio ilusório, utópico, esse é o equilíbrio que vai fazer você ter saúde física e mental para levar a sua carreira, né? Porque a gente achar que vai conseguir trabalhar de 15 a 17 horas por dia, todos os dias, isso não é nenhuma... Isso não, além de não ser... Porque muita gente acredita que isso é
ser um profissional de sucesso. Além de não ser, tá? Isso não quer dizer que você é um profissional de sucesso, talvez signifique que você não esteja usando de forma eficaz, fazendo uma gestão eficaz do seu tempo. Isso não quer dizer, até porque não necessariamente o esforço quer dizer que você vai ter sucesso, porque você pode estar fazendo esforço, empreendendo o esforço da forma errada e no foco errado, né? Então, a gente tem que ponderar muito sobre isso também, a gestão do nosso tempo. Então, alguns outros pontos que são importantes e que são pontos que geram, sim, demandas e geram retorno para o advogado que atua com o direito médico. Você pode falar da publicidade médica, você pode falar de pesquisas em seres humanos, transplantes de órgãos, enfim, a gente tem temas, além da responsabilidade civil, a gente tem a medicina paliativa, hoje uma realidade muito importante, uma realidade muito relevante, pacientes, porque muito se fala, né, e aí a gente traz um pouco de bioética, sobre a autonomia do paciente, a autodeterminação do paciente, a possibilidade do paciente, de fato, escolher, né? E quando a gente trata sobre a autonomia do paciente, a gente tem aí as exceções, os limites e tudo mais. Podia aí falar sobre a teoria, mas não é o caso aqui, que eu quero trazer como uma perspectiva de nicho. Você hoje tem a possibilidade, inclusive, de documentar nesse sentido, de atuar em prol da medicina paliativa. A gente tem o testamento vital, são muitos desdobramentos. O direito médico está longe de ser só erro médico ou responsabilidade civil. Hoje você tem as questões, sim, de plano de saúde, que aí envolvem, sim, os médicos. A gente tem a questão dos pacientes com deficiência, a gente tem de pacientes autistas, a gente tem uma série de nichos que, quando a gente fala, mas isso é direito do paciente. Não, porque se você tem o profissional médico envolvido, você pode estar atuando por aquele médico que está envolvido naquela demanda. Então, quando a gente fala de gestão da saúde, a gente fala de gestão de clínica, a gente fala de administração de clínica, segurança do paciente, a gente fala de consultivo para hospitais, a gente fala do direito médico societário. Quantas sociedades aqui no escritório, a gente ajudou a fazer, a desfazer, a mediação dentro do direito médico. A gente tem discussões, quando a gente fala aí de bioética novamente, falando até de medicina paliativa, a gente fala de discussão sobre fim de vida, outra discussão também muito interessante, e aí você pode falar, Carol, mas eu acho que você está misturando um pouco bioética, direito da saúde, direito médico. Quando a gente tem a persona, o médico, envolvido naquilo que a gente, naquele tema, naquela demanda que está sendo trazida para a gente, você vai buscar dali, tirar dali o que você pode fazer para agregar, para oferecer valor e oferecer o serviço. Então, quando a gente fala de uma possibilidade, né, de... eu quero, não gosto dessa expressão, ela também já foi banida, mas vou falar dela porque muita gente já ouviu. Quando a gente fala, por exemplo, e falava-se muito, assim, às vezes vem em ondas, né? Violência obstétrica. Você pode oferecer consultoria nesse sentido, você pode oferecer assessoria nesse sentido, você pode oferecer prestação de serviço para a clínica, você pode oferecer para os profissionais daquela clínica, você pode... É uma gama assim, de possibilidades e de temáticas que, com certeza, vão fazer com que o seu portfólio, dentro dessa área de atuação, seja um portfólio rico e que você consiga se especializar, prestar serviço, agregar valor, prestar serviço de excelência para ter uma remuneração condizente com a sua dedicação, com o seu trabalho. Então, claro, gente, aqui como bom advogado, a gente não pode deixar de falar que isso tudo tendo a base da legislação, do estudo teórico, da leitura, né? Isso tudo é óbvio, a gente já parte do princípio que essa parte você terá, né? Porque a gente não pode acreditar que sem conteúdo, sem
efetivamente termos conhecimento, a gente possa oferecer um serviço de excelência, né? Então, eu espero que eu tenha trazido para vocês aqui momentos de reflexão, eu espero que eu tenha trazido algum conteúdo de alguma forma que vocês possam aplicar, que vocês possam pensar, refletir, quem sabe vir atuar no direito médico. É uma área crescente, é uma área pujante e que, com certeza, precisa de profissionais qualificados. Então, Raquel, queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Muito obrigada. Quem quiser seguir o Instagram, @CarolinaMinsen, e lá eu vou colocando alguns conteúdos e coloco eventos que normalmente são eventos com médicos, em áreas médicas, em sociedades, em congressos, enfim. Como eu falei para vocês, aproveitem as oportunidades. A OAB está aí para estender a mão para vocês e assim vocês conseguirem seguir aí numa carreira e alcançar aí o sucesso que a gente sempre deseja. Um beijo. Obrigada, Carol. Excelente palestra. Gente, a Carol não entregou só conteúdos de direito da saúde e direito médico, vocês perceberam, né? Ela entregou aqui conteúdos valiosíssimos, como parceria, por exemplo, como posicionamento, né? A gente vai ter já a aula da professora Cláudia Serpa, que vai falar de Instagram para advogados. Então, assim, o posicionamento é a primeira coisa que eles têm que fazer. Carol, eu também atuo na área da saúde, eu não me coloco como direito médico, porque o meu posicionamento é contra plano de saúde, mas sempre a favor dos médicos, né? Então, no meu Instagram até tem uma declaração de algo que eu acredito, quando eu fiz muita mentoria de marketing com feras aí do marketing, não fiz com ninguém do direito, mas um dos meus mentores fala que a gente tem que ter uma declaração para dizer no que você acredita. E eu tenho lá que só a autonomia dos médicos garante o melhor tratamento para o paciente. Então, a gente tem esse posicionamento no escritório, que é sempre a favor do médico, então também eu não pego ação contra médico, só na defesa deles, mas o foco principal do meu escritório é plano de saúde. Como é importante esse posicionamento. Como é importante quando um médico vai te oferecer um laudo, né? Você vai pedir, conversar com o médico aqui do meu cliente chegou, o médico não está entendendo como que precisa, o que precisa redigir no laudo, você vai conversar, ele sempre vai procurar você de alguma forma, né? E aí vai ganhar um pouquinho de confiança quando você vê que você não advoga contra ele, é tipo um terreno seguro, né? Ah, mas e se o seu cliente, o cara já é o seu cliente, ele vem com uma demanda contra o médico? Eu não pego. Eu indico um profissional que faça ou nem indico ninguém. Mas eu, Raquel, não pego, que é o meu compromisso com o meu posicionamento. Então, assim, essa dica que a Carol trouxe para vocês, gente, é valiosíssima. Porque quem fala com todo mundo, não fala com ninguém. Você precisa escolher qual é o público que você vai falar. E isso não significa, por exemplo, meu escritório ele é posicionado em direito da saúde. Não significa que a gente não faça outras áreas. Faço da mesma forma, como a Carol indicou, com parceria, só que aqui, Carol, eu faço o seguinte, o parceiro vem ao meu escritório, a gente atende junto, a gente faz tudo junto, tudo no meu nome, aceito colocar logo do escritório do parceiro sem problemas, mas prazo controlado pelo meu escritório, tudo pelo meu escritório, porque você fideliza o cliente aqui, né? Então, realmente, você não precisa ser um full service, você tendo todas as áreas e fazer parceria. Isso aí, gente, é o segredo atual do crescimento na advocacia. Não tem outro caminho, é parceria, é networking. E por falar em networking, que também a Carol trouxe muitos detalhes aqui para gente, só a título de curiosidade, você falou aí, Carol, do negócio de congresso e tudo mais que você estava palestrando. Eu gente, eu era a única advogada num congresso de cirurgiões bucomaxilo. Teve um congresso em Belém do Pará no ano passado. Eu fui convidada por um cliente, que é um cirurgião bucomaxilo, atuo muito na área odontológica, e ele me convidou para ir ao congresso, né? Só para ele. Por que ele queria que eu fosse ao congresso? Ele queria me apresentar para outros cirurgiões, porque eu finalmente estava conseguindo fazer com que os pacientes dele operassem. Né? Ele, na verdade, não é ele o meu cliente, são os pacientes, um indica para o outro, ele pegou o telefone, falou, posso indicar sempre que tiver um problema? Pode. E aí a gente consegue tanto liberar as cirurgias dele que ele acabou convidando a gente para ir num congresso.
de bucomaxilo para a gente entender um pouco mais da necessidade deles e apresentar a gente para outros cirurgiões. E é assim que você vai conseguindo cliente. É dessa forma que você vai fazendo. Então, pensar um pouquinho diferente. As pessoas, muitos advogados me procuram, Carol, falando assim, eu queria entrar. Recentemente, um jovem advogado da área criminal, se eu não me engano, pediu para eu indicar ele para a Comissão de Direito de Família. Eu falei, mas qual é o seu objetivo na comissão? Eu falei, como eu sou criminalista, o pessoal da área de família tem muito problema com Maria da Penha. Então, é muito possível que a gente faça parceria. Eu falei, olha, eu acho ótimo o seu pensamento, é bem legal, mas não é bem assim que você... Não, porque você tem que criar relacionamento com as pessoas para que as pessoas possam confiar em você e te indicar. Mas é um caminho, é um pensar diferente, que eu achei interessante. E foi muito engraçado, Carol, quando eu fui nesse congresso, aquele congresso que você usa aqueles fones, né? Porque são vários painéis ao mesmo tempo. Aí pediram minha identidade para pegar o fone, eu dei a minha carteira da OAB. A mulher olhou para a carteira, olhou para mim, olhou para a carteira, olhou para mim. Falei, você não está entendendo nada porque tem uma advogada no congresso de direito odontológico, de odontologia, né? Aí ela, realmente, eu nunca vi isso. Foi super engraçado, assim. Mas, gente, essas dicas que a Carol trouxe são valiosíssimas. Carol, tem 2 perguntinhas aqui para você, antes de você encerrar. A doutora Cláudia Serpa já está aí, já vou passar a palavra para minha grande amiga. A Bianca estava perguntando se você vende algum produto específico primeiro, ou se você vende como advogado do médico para depois ir para casos específicos. Eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta, Carol. Gente, eu botei o óculos para ver se eu conseguia ler nos comentários as perguntas, porque a letrinha ficou tão pequena que eu não consegui ler, tá? Desculpe, mas uma das perguntas até que eu li era se ia ficar gravada. Eu não sei realmente se aqui a nossa aula fica. Mas, bom, eu entendi que a pergunta é o que eu vendo primeiro, né? Como se fosse Na verdade, eu hoje não faço eu não oferto. Você não bate lá ou manda e-mail, olha, eu aqui faço uma advocacia consultiva, um preventivo. Eu faço através da rede social, através de vídeos que eu mando e que aos poucos viralizam. Já tive vídeo de quase 70 mil visualizações em 24 horas, na época da Covid, que era uma resolução publicada por dia, sempre com um posicionamento de defesa e orientação médica. Hoje eu acredito o seguinte: se você está começando, como é que você pode se vender de uma forma direta? E aí, obviamente, gente, é posicionamento. Você pega um tema, você quer falar de termo de consentimento livre e esclarecido, tá? Que hoje é um dos documentos mais importantes para o médico ter uma medicina, exercer uma medicina segura, tá? Juridicamente falando. Você faz um vídeo falando sobre essa importância do documento. Você não necessariamente tem que ensinar todas as cláusulas que tem que ter num termo, mas, por exemplo, você pega o tema, a diferença entre termo de consentimento e contrato de prestação de serviço. Médico, você tem que entender que para que você tenha segurança jurídica nos seus documentos, para começar, você não pode misturar o seu contrato de prestação de serviço com o seu termo de consentimento livre e esclarecido. O termo de consentimento livre e esclarecido, você leva para o seu paciente as possíveis complicações, as indicações e orientações do que ele tem que fazer antes de um procedimento e tal. Nesse sentido, entendeu, gente? Estou dando aqui um exemplo rápido, a gente vai ouvir a professora Cláudia Serpa, eu não quero tomar o tempo dela, estou louca para ouvir a palestra, mas nesse sentido, ser até um pouco agressivo no seu posicionamento, para que ele fique claro, transparente o que você é. Porque isso é uma outra diferença, gente. Eu, uma vez, dando palestra em Coimbra, chegou um médico para mim de Portugal, foi um dos meus primeiros clientes lá em Portugal. A frase dele foi assim: doutor, eu preciso falar com você, como é que eu posso marcar uma consulta? Eu gostei muito da sua palestra, mas o que eu mais gostei foi da sua agressividade.
Eu até tomei como um elogio, mas eu entendi que ele quis dizer que eu estava sendo assertiva, que eu estava sendo muito direta no que eu estava falando. Então, seja claro, transparente e direto no que você representa. Porque aí, se vai ser para consultivo, se vai ser para documentação, se vai ser para o contencioso, não importa, ele vai te procurar. Então, para começar, eu acho que essa seria a minha orientação genérica. Tá ótimo, Carol. Olha, tem mais umas perguntinhas, mas aí eu vou pedir, gente. Já botei o Instagram da doutora Carolina 2 vezes aqui. Só você clicar aqui, vai direto para o Instagram dela. Adicionem lá, qualquer coisa, manda mensagem. Tem pergunta aqui se você indica alguma pós-graduação, se indica site com alguns dados, enfim. Façam essa pergunta lá para ela no privado, lá no Instagram, gente. Sigam a doutora Carolina Minci. E senão a gente vai tomar muito tempo, que já passou 10 minutinhos da aula da professora Cláudia Serpa. Então, Carol, mais uma vez, muito, muito, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite, por você ter vindo aqui participar com a gente da mentoria. E espero contar com você outras vezes. Já percebi que não é só de direito médico que você entende. Você entende muito de mentoria em si, né? Vamos ver se a gente topa aí, se você topar fazer uma aula ou de network, ou de captação ética de clientes, enfim, para a próxima edição da mentoria. Pode contar comigo. Muito obrigada. Eu queria, Raquel, aproveitar, como a gente tem aqui acadêmicos, enfim, a gente amanhã vai ter o primeiro evento da Comissão de Direito Médico da OAB dentro da EMERGE, da Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Está lá no meu perfil, estão os dados do evento. Vai ser amanhã, é híbrido, então é presencial ou você pode fazer online, se inscrevendo no site da Emerge, e para o estudante vai dar um certificado, tem hora de estágio, enfim, quem tiver interesse é para falar de atualidade no direito médico específico, aí lá a gente vai falar mais sobre teoria do direito médico mesmo, de uma forma mais profunda, tá bom? Um grande beijo, pode contar comigo.